Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP! Bem-vindos à nossa sala virtual, onde a gente conta histórias da história das teatralidades brasileiras. Olá, Chico Pérez, como está? Olá, ouvintes, olá, Maria, bem-vindos a mais um podcast do Sala TUSP. Estamos hoje falando com São Paulo, com o queridíssimo Alexandre da Alfarra. Olá, Ale, meu vizinho de Butantã, tudo bom? Sim, tudo bem. Devemos estar aqui a uns menos de 1 quilômetro de distância um do outro, mas pelo virtual aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer aí conversar com vocês. Obrigado. Muito feliz de conversar com você, Ale, e engraçado, né? Assim, a gente conversar por distâncias e proximidades, que eu acho que é um assunto que me bateu muito na leitura da sua tese. Eu vou primeiro apresentar o Ale e aí eu vou explicar um pouquinho o pressuposto desta conversa. Bom, o Ale, estávamos falando agora há pouco que ele fez a graduação em composição musical. Eu conheci o Ale como músico, mas o Ale é uma pessoa muito multifacetada. Então, após a graduação dele, ele fez o mestrado dele no Departamento de Letras Modernas e acaba de se doutorar pela Escola de Comunicações e Artes da USP, as Letras Modernas da FEFELESH também da USP. O Alexandre, ele é dramaturgo, diretor, escritor, já foi vencedor e indicado diversas vezes aos principais prêmios brasileiros, como o Prêmio Shell, que ele ganhou, a PCA, Prêmio Governador do Estado de São Paulo, Prêmio Questão de Crítica, Aplauso Brasil. Enfim, é uma pessoa muito ululada, que fala, como é que é? Uma pessoa muito aplaudida, uma pessoa muito reconhecida, um grande dramaturgo, e aí uma pessoa central na cena teatral brasileira, mas especificamente aqui de São Paulo. Ele também é diretor e dramaturgo do Tablado de Arruari, daí que vocês devem conhecer bastante o trabalho dele. Dirigiu a série, na verdade, são 3, Abnegação. Escreveu Petróleo, Mateus 10, é publicado pela Edra com uma ficção chamada Manual da Destruição, e tem um reconhecimento não só aqui no Brasil, como internacional, em algumas parcerias que foram feitas pela Vida. Tem um trabalho junto com o pessoal da Argentina, que é bem bacana. E é isso. A questão é exatamente sobre a nossa conversa, que ele acabou de defender o doutorado dele na semana passada, e ao ouvir essa defesa, eu falei, precisamos conversar. E, na verdade, talvez eu devesse ter chamado o Ale para tomar uma cerveja. Mas eu chamei ele para vir ser entrevistado no podcast. A gente tem um baita de um esforço de fazer conexões distantes, né, e conexões com histórias, às vezes com grande espaçamento de tempo, às vezes com uma questão geográfica mesmo de distância. E hoje a gente vai falar muito do nosso quintal aqui, da região sudeste, do Teatro de São Paulo, e numa distância de tempo mínima, aquela distância que ainda é um pouco difícil avaliar com toda a profundidade ou com todos os instrumentos históricos necessários para avaliar uma situação, mas que foi o grande mérito, eu acho, e o grande risco do doutoramento do Ale. Porque ele trata de um período entre 2010 e 2015, exatamente sobre o teatro no eixo Rio-São Paulo. Obrigado pela apresentação aí. Muitas coisas ao longo do tempo, mas recentemente eu fiquei bastante envolvido nessa pesquisa, particularmente no último ano, né? Foquei bastante nisso. O meu doutorado, eu mudei a rota dele nos últimos 2 anos de maneira totalmente radical, assim. Então, esse lugar de analisar as obras aí de 2010 a 2015 foi uma coisa relativamente recente e que teve muito essa vontade de procurar entender um pouco do que estava acontecendo
comigo mesmo, com a gente, né? E é isso, é a tentativa de analisar algumas obras significativas desse passado recente do teatro aí brasileiro, ou do Sudeste, ou que circula pelo Sudeste, acho que talvez fosse o mais... não é que eu Mais tenha um correto. recorte do tipo, não vou tratar de teatro que venha de outros lugares, mas é que é o que acaba circulando mais aqui, a gente sabe, é o que é feito mais nesse eixo, mas eu analiso bastante, né, também coisas do Sul, né, como a Companhia Brasileira, e assim, Sim, é. mas é isso. Então, eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é um pouco exatamente sobre essa sensação que fez você abandonar uma pesquisa de um encenador contemporâneo, que é o Christoph Schlingensief, falecido muito novo, que tem uma obra muito radical, que merece ser conhecida. Creio que o Ale gosta muito dele, eu também gosto. Pouco conhecida no Brasil e, de repente, depois de uma qualificação, você falou, não vou falar disso. É. Primeiro, a Maria Silvia Beth deve ter tido quase um infarto, ou não? Ela gostou da decisão? A minha orientadora é muito tranquila, ela me acompanhou nisso, assim, não foi muito uma questão, porque acho que foi meio compreensível também ali na situação, né? Era uma coisa do seu cotidiano, da cena, que você estava se perguntando, ou era algo que você se perguntava sozinho, assim? O que está acontecendo com a gente? Porque tem um tom questionador do seu trabalho que é assim, o que aconteceu conosco, né? Bom, não é sozinho, não é uma coisa só minha. Eu percebo essa pergunta em muitas pessoas próximas, tanto no trabalho com o tablado e com o pessoal do grupo, como com outros atores também, outras pessoas que eu tenho conversado, né? Eventualmente até você mesma, não sei. Mas muitas pessoas que eu sinto se fazendo um pouco essa pergunta. E a alteração de rota, então, ela veio no sentido de que é isso, Schlingensief, para mim, é um grande encenador, e eu acho engraçado, porque, de certa forma, esse impulso de estudá-lo vem num caminho que eu acho que tem a ver com isso que a tese depois vai tentar entender, que é esse período onde parecia muito possível, né, esse trânsito entre nós e o Brasil e fora, né, o Brasil e a Europa, acho que sobretudo, mas também o Brasil e a Sim. América Latina, de alguma maneira parecia que a gente éramos cidadãos do mundo, né, de repente, estava se sentindo muito cosmopolita, né, e estudando coisas e pensando que isso poderia ter de alguma maneira circular aqui, né, essas informações, digo, essas ideias. Sim, sim. Total, não, eu lembro muito, e quando li o seu trabalho, lembrava muito do Zé Fernando falando assim, não, nós somos o futuro do mundo. O Brasil é o futuro. O Brasil é o futuro por causa do atraso do Brasil. O mundo se Exato, espelha. Então, ao mesmo tempo que era uma ideia de que o Brasil interessava suas tragédias, a tragédia era o futuro e, portanto, nós estávamos em pé de igualdade, se não é até um pouco, né, professoralmente ensinando ao mundo como sobreviver ao caos, não é? exato. Tinha toda Acho- essa ideia do Paulo Arantes, né? Acho que fez Sim, vários sim, textos em torno disso, da Brazilianization, que era essa ideia e que, bom, dependendo do nível de cinismo da pessoa, isso poderia ser visto como uma coisa positiva, né? sim, sim, sim. Mas também tinha os sinceros, vamos dizer, crentes Sim, da situação, de que de fato isso estava acontecendo e não no sentido de que éramos os exemplos da tragédia total que estava por vir, mas no sentido de que agora sim estávamos falando de igual para igual, porque blá blá blá. Porque, enfim, o Brasil tinha dado um salto em direção ao futuro e tal. E esse sentimento era meio ambíguo, eu acho, de certa forma, em todo mundo, assim, mesmo quem era crítico acabava operando dentro dessa lógica, né? Então, quer dizer, essa coisa de estudar Schlingensief e tal tinha um pouco a ver com essa vontade, né? De sim. alimentar mais essa engrenagem, que era legal mesmo, de certa forma, quer dizer, o teatro estava florescendo várias possibilidades e tinha a ver, inclusive, também com esse tipo de trânsito com coisas vindas de fora que entravam e saíam de uma maneira talvez muito mais constante e sem muita
muita dificuldade do que em outros momentos da história, né? Então, tipo, Sim. isso daí eu acho que teve um pouco a ver com essa ideia de estudar o Schlingensief de alguma forma. Era um caminho mais ou menos comum, né? Todo mundo fazia meio isso. Entrava no doutorado, aí estudava algum Sim. cara que tivesse a ver com o seu trabalho, e daí isso modificava o seu próprio trabalho, e assim as coisas iam andando. Mas daí, de repente, eu achei que, na verdade, parou de fazer sentido, assim, isso daí, porque eu comecei a olhar em volta e pensei em mim mesmo, na verdade, olhando para o meu próprio trabalho e pensando que tinha muita coisa acontecendo aqui que eu não estava dando conta de elaborar, entendeu? De maneira alguma, e que não fazia muito sentido nesse momento se voltar para toda uma linguagem peculiar aí do teatro alemão, por mais que isso tivesse muita possibilidade de diálogo com o que eu faço, né, e com o que algumas pessoas aqui fazem. O Schlingensief é um autor, né, que tem aí um aspecto provocativo, que passeia por diversas linguagens, então, né, faz obras Cinema, de cinema, faz obras de teatro, faz obras de que são quase talk shows talk loucos, shows, malucos, performance. performances que lidam com a indústria cultural de uma maneira extremamente tensa. Eu ia estudar particularmente uma obra dele que chamava Fora Estrangeiros, né? Era um container, era tipo um Big Brother. Esse é o caso que o deputado quase se matou, enfim, por causa do... Exato, foi uma briga gigantesca que ele causou lá, e que eu fui estudar isso, obviamente, porque eu tinha também criado umas obras que deram umas causadas, né? Que nem o Branco. Na verdade, o Branco me levou ao Schlingensief, porque eu comecei a suspeitar que, para entender o Branco, eu precisava olhar não para ele, não para... O Branco é Sei. uma peça que saiu em 2017, na MIT, né, e gerou uma polêmica imensa, porque estava introduzida dentro de um eixo que pensar sobre o racismo, mas era uma peça que tentava pensar sobre o branco querendo pensar sobre o racismo, né? Quer dizer, tipo, queria questionar esse lugar do branco antirracista muito confortável e tal. E isso daí, criticamente, óbvio, né? Era um Sim, lugar sim, crítico ao sim. branco e tal. Mas isso gerou uma polêmica imensa ali, tipo, muitos textos escritos, 30 e tantos textos escritos em torno da peça, muita treta e tal. E eu comecei a perceber que eu precisaria olhar para esse evento para além de estudar só a peça, tentar estudar tudo que estava em volta. Um pouco como para você pensar sobre essa obra do Schlingensief, não adianta nada você analisar a obra dentro dela mesma, né? Qual é a Sim, coerência da frase Ausländer Haus ou Fora sim. Estrangeiros num container, e qual era a fonte que ele usou para escrever a frase. Tipo, meu, a questão é que isso causa dentro de um território político, artístico, social, de tal maneira que você é obrigado a analisar o evento como um todo, né? Deixa de ser meio que uma obra, é uma provocação. E daí essa ideia de provocação era muito o ponto de partida da tese no princípio, né? Como é esse tipo de teatro que se pretende provocar, ou seja, o que não significa que não envolva diálogo, né? Obviamente, quando ele diz Sim. fora estrangeiros, ele não está afirmando aquilo que ele está escrito ali, né? Ele não está tipo defendendo essa frase, mas ele está colocando ela em debate. Então era um pouco essa tentativa de estudar esse tipo de teatro, né? Entendo completamente. E eu lembro da escrita do Branco, porque eu presenciei um pouquinho, e era exatamente Verdade. isso: a gente vai bancar isso ou não? Porque É, não faria sentido, eu não vou entrar no Branco aqui, mas não faria sentido, seria muito fácil falar outra coisa, né? E imagina-se que o teatro não dê a você esse lugar da facilidade, embora muitas pessoas acreditem. Só para botar as pessoas dentro da conversa, servir a cerveja para as outras pessoas também, para que estão nos ouvindo, eu queria que você explicasse um pouco como é que você acaba descrevendo no seu trabalho, a partir do Roberto Schwartz, essa uma distinção que houve, teoricamente sempre há e que em um certo momento pareceu não existir mais, entre algo que é considerado político, que é considerado correto, vamos dizer, pela esquerda, mas deslocado do tempo,
por muitos, e aquilo que é contemporâneo, formalista e que parece importado sem nenhuma mediação para o país. Assim. Queria que você Uhum. explicasse um pouco essas ideias. Foi um pouco, eu estava com essa ideia de estudo, né? E comecei a me perguntar que sentido tinha em ficar justamente trazendo essas discussões e tentando mediar essas discussões de fora para dentro, né? De fora do Brasil para dentro do Brasil, tentando entender as diferenças de como isso se dava na Alemanha, em Viena, na Alemanha, na Áustria, o que seja, na Europa, com Schlingensief, e como esse tipo de teatro ocorria aqui e por que as diferenças ocorriam, né? Por que esses eventos se diferenciavam. E daí teve bastante a ver com a, com a ideia, com as ideias fora do lugar, né? Esse conceito do Schwartz, eu querer me voltar mais para dentro, porque, né, basicamente eu acho que, falando em linhas gerais e talvez correndo o risco de ser meio simplista, as ideias fora do lugar, o conceito de ideias fora do lugar tem a ver com isso, né? Como se você no Brasil tendesse a ter como que na camada ideológica, ou no caso artística, né, você tivesse um ritmo mais rápido, que andasse com mais rapidez do que a camada real da sociedade, ou do que os modos de produção, as alterações do mundo. Então ele diz isso, né? Você acaba tendo uma convivência entre obras que, né, pertencem a um extrato ideológico liberal, por exemplo, em um mundo escravista, em um mundo que ainda havia escravos, ou seja, uma contradição dupla, né? Então, quer dizer, embora dentro da Europa, vamos dizer assim, as contradições existam, então, quer dizer, lá já é verdade que existem falseamentos nessas ideologias. Então, quer dizer, uma obra liberal na Europa já é mentirosa, porque a gente sabe que o liberalismo tem os seus limites, né? Aí na luta entre capital e trabalho, ele nunca se realiza de fato, né? Precisaria acontecer uma revolução, se você for ser marxista, para, de fato, a igualdade de condições ser verdadeira e tal. Ou seja, essa diferença ela já é real lá, no centro do sistema. Quando é transposto para cá, é como se ela tivesse dois níveis de diferença. Então, tem a diferença entre o liberalismo e o capitalismo, e daí a diferença entre isso e o escravismo ainda. Então, é por isso que ele chama de ideologia de segundo grau, né? Então, Sim. quer dizer, ela não só é um falseamento da realidade, como ela sequer serve como uma mentira possível. Você não consegue nem acreditar nela por um momento que seja, né? E por isso daria meio que num Machado de Assis, num Brás Cubas, num narrador que já morreu, né? Numas coisas assim um pouco bizarras e extremadas, né? Do ponto de vista dessa ironia aí, que tanto se fala do Machado de Assis e tal. Então, tipo, essa ideia aí, de repente eu comecei a desconfiar um pouco de mim mesmo e desse movimento todo que não era só meu, né, de ir até esse teatro feito na Europa, principalmente, e encontrar ali coisas e trazê-las para cá e fazer essas mediações, eu comecei a olhar e falar, será que a gente não está aqui um pouco esquecendo ou fingindo para nós mesmos que é possível fazer isso, né, de alguma maneira, assim, tipo, por mais que ninguém seja ingênuo, e muitos são leitores de Schwartz e não sei o quê, mas existe algo maior do que isso, que é um momento político onde tudo, de fato, pareceu muito possível, né? Quer dizer, mesmo a crítica pareceu possível. Então, mesmo esse tipo de provocação que o Schlingensief faz lá, de repente era como se isso pudesse, de alguma maneira, ser pensado e tal, ser... Quando você fez o Branco, eu tenho que voltar para ele, não? Você achou que a crítica era possível e ela de fato não era? Ou já era um outro movimento? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Eu percebo isso até mais no Abnegação 2.
Porque o branco ele entra num território que eu não analisei no doutorado, Certo. porque é um território mais delicado que me demandaria um foco nisso para dar conta de um monte de outras bibliografias que estão em torno, né? Certo. Mas no caso do Abnegação 2, por exemplo, que é uma peça que é parecida no sentido formal, quer dizer, é muito provocativa, quer dizer, é uma peça que não que está ali para gerar movimento, inclusive fora dela, né? Isso foi bem perceptível para mim, quer dizer, existia uma espécie de confiança na possibilidade provocativa de um teatro que fizesse, né, um movimento polêmico para dentro da própria esquerda. No caso do Abnegação 2, é uma peça crítica ao PT, estreou em 2015, né, é uma peça bem crítica, e ela tinha muito essa ideia de provocar nós mesmos, quer dizer, eu estava ali fazendo uma crítica, sobretudo, contra mim mesmo, para ver o que isso poderia gerar em termos de movimentação, seja lá em que direção fosse, né? E um pouco que eu percebi, acho que daí foi essa virada do doutorado tem a ver com isso, foi que havia uma confiança na possibilidade de crítica, na possibilidade de movimento gerado a partir de provocação, que é uma coisa característica de um ambiente democrático, onde a democracia está estabelecida e, portanto, é possível você criar ali um território público, né, de discussão. Como se tivesse uma estabilidade que não tinha e que a gente acreditou ter, né? A gente acreditou que não tinha regresso. Exato. Pegamos uma ré, gente, mas pegamos uma marcha ré que vou te falar. Isso, mas daí eu penso principalmente dentro da própria esquerda, né, no caso do Abnegação, porque que tinha uma ré por vir era uma coisa que muitos de nós já estávamos intuindo, né? Fazia tempo, mas a questão é essa regressão interna à própria esquerda, no caso do Abnegação 2, e a impossibilidade dela se colocar em movimento a si mesma, né? Então, o que eu percebi é que a peça gerou um grande silêncio, né? Ninguém, tipo, as pessoas não falavam, porque era uma coisa delicada demais falar. E daí é que eu vou tentar justamente entender que abismo é esse onde a gente estava caindo, e é justamente em 2015 que é a tentativa, a hipótese da tese vai por aí, de que estava se abrindo esse lugar onde a gente foi se tornando mais e mais imóveis, né? Mais e mais incapazes de nos mover, e cada vez mais mesmo. Assim, acho que a gente tinha muito mais mobilidade, e eu estou falando de mobilidade mental, assim, né? De possibilidade de formular outras coisas, outras possibilidades de formular autocrítica. Isso daí foi ficando cada vez mais impossível, e daí é como se tivesse sido uma confiança de que a gente poderia ter se desdobrado nesse lugar, mas não dava. E daí eu acho que tem a ver com, né, com essa dinâmica que se fez visível depois, com mais clareza, e que, enfim, daí eu acho que é um pouco por isso que, tendo em vista toda essa armadilha onde a gente de repente se viu e eu me vi, é que eu senti a necessidade de me voltar para cá, porque eu senti que ficar falando de Schillingensief ou do que quer que seja ia soar para mim como uma fuga, né, como uma tentativa de desviar de um assunto que eu não tinha como fugir, assim. É incrível. Eu acho assim, é necessária a tese para ser lida, e ela faz um percurso muito interessante, porque ela lida, a sensação que eu tenho é que ela lida com conceitos espaço-temporais, assim, muito, talvez, de coisas que a gente não consiga verbalizar, mas que na concretude espaço-temporal elas ficam mais claras. Então, várias questões como distanciamento, proximidade, rompimento de fronteira, imediatitude, que eu achei o máximo a utilização desse conceito, o próprio contemporâneo estar no mesmo tempo, enfim, e que eu acho que podem nos ajudar como ferramenta para entender o teatro que a gente está fazendo. Mas, para os ouvintes saberem mais ou menos o escopo, aí onde você passou, eu queria que você me falasse
assim, um pouquinho mais no geral das peças que você analisa, o que você vê em comum nelas? E por que você enxerga elas como um momento ápice de crença, vamos dizer, de atingir uma contradição ou atingir a contradição da ideologia primária e não da ideologia de segundo grau, né? Para depois a gente entender o que é a derrocada, vamos dizer, desse período que você analisa. Essa também foi uma escolha que tem a ver com isso que você está dizendo, né? Como eu sentia que eu não queria fazer também uma teoria propriamente, né? Eu queria, tipo, analisar obras. E daí tentar encontrar os conceitos que essas análises fossem me pedindo para dar conta desse monte de sentimentos ou sensações que todos nós tínhamos, né, e que estavam acontecendo ali. Então, na verdade, o cerne do doutorado é a análise das peças, né? E daí eu escolhi as peças muito por um critério de peças que eram relevantes para além de mim, quer dizer, eu não escolhi elas por gosto ou porque eu acredite que eram os maiores exemplos, né, do teatro, melhor teatro brasileiro daquele momento. Eu não entrei muito nesse mérito mais teórico de tentar encontrar um critério imanente aí, né? Eu fui mais por uma coisa assim até meio óbvia, quer dizer, peças que foram muito vistas, peças que foram muito faladas e que foram vistas como peças simbólicas do período por muita gente. Ponto. Dentro aqui do mundo teatral brasileiro do Sudeste, que é o mundo onde há mais circulação teatral no Brasil, então acho que há aí algum significado disso mais amplo, né? Porque acaba que as coisas passam por aqui e vão para fora também, então muitas dessas peças aí também se apresentaram no Nordeste em outros lugares e foram igualmente vistas em todos esses lugares, porque é assim que funciona o eixo brasileiro, né, até então. Então, eu analisei agora eu não estou eu precisava ter aqui na minha mão o índice, mas foi Não, eu te falo. você vai me ajudando. E se elas fossem para Moscou, é a primeira que eu analiso e tem... Aí a questão da imediatidade foi um conceito que eu puxei do Pasta, né, o José Antônio Pasta tem um livro fundamental chamado O Trabalho de Brecht, que é incrível, é realmente um livro absurdo, assim, e ele daí vai, né, defender ali a ideia de que o Brecht pré-ascensão do nazismo era um Brecht que estava nisso que ele chama de uma poética, né, conectada com essa imediatidade da obra, né? Então, o que ele está falando, chamando de imediatidade, e o exemplo do Mayakovsky, que talvez seja mais claro, né? Que é, segundo Pasta, um autor que não saiu da imediatidade, ele permaneceu na imediatidade por toda a sua produção, ou seja, nessas obras que estão muito coladas no movimento histórico do seu período, movimento, no caso, político e revolucionário, né? Então, o Mayakovsky está escrevendo poesia ali né, seguindo, totalmente colado na onda da Revolução Russa, inclusive do retrocesso da Revolução Russa, e quando ele é crítico também é numa relação muito direta, quer dizer, o próprio Schlingensief, se a gente puxar para fazer o link da conversa, também é um autor que trabalha nessa imediatidade, nessa obra que eu dei como exemplo, né? Quer Sim. dizer, existe uma conexão muito direta com o mundo, seja desdobrando, ou seja, na mesma direção que esse mundo está indo, seja numa direção contrária, mas sempre muito colado nele, né? Então, aí o Pasta vai dizer que o Brecht também está nisso, né? E nesse caso do Pasta, essa imediatidade ela tem um caráter político diretamente, né? No sentido de que se trata da revolução, se trata de estar colado no movimento histórico aí revolucionário, tanto no caso do Mayakovsky quanto no caso do Brecht pré-exílio, né? E daí o que ele vai dizer é que no exílio o Brecht é como que forçado a reconstituir a sua obra em uma situação de não imediatidade, e daí para o Pasta, e essa que é para mim a grande sacada mais genial do livro,
ele acha que que toda a ideia do teatro épico, todos os conceitos que o Brecht desenvolveu no teatro épico, e mesmo as personagens, enfim, isso se desdobra meio que em tudo, assim, do Brecht pós-exílio. Ele, na verdade, seria uma tentativa de assimilação dessa ruptura que foi ali o fim né, a ascensão do nazismo e o fim da grande movimentação revolucionária que houve na Alemanha antes. Então ele vai nessa ideia de que por exemplo, o efeito de distanciamento, né, literalmente seria isso, né? Seria uma espécie de distância real. assimilação para dentro da obra de uma distância que é real, que é intransponível na realidade, né? Onde o Brecht se viu distanciado do seu próprio trabalho. E daí o Pasta vai dizer que o trabalho do Brecht, justamente, é esse trabalho imenso, essa tentativa de recuperar para dentro da obra aquilo que se tornou impossível, né? Então, assimilar a ruptura externa. Então, isso é muito incrível, assim, na leitura, me pareceu uma coisa muito, muito forte, e me pareceu que, de alguma maneira, a gente precisava tentar, coletivamente, quem conseguir, avisa os outros, né? Porque o Passa fala essa frase que é muito bonita, de o Brecht, em algum momento, teve que ser capaz de ser herdeiro de si mesmo, né? E daí eu estava muito com me veio muito forte, e por isso toda a tentativa de refazer a tese, a tentativa da gente tentar ser herdeiro de nós mesmos, né? Sim. Então, ou seja, tentar recuperar aquelas possibilidades de desdobramento, de uma espécie de imediatidade que se deu naquele período, me parece, e que também foi rompida, e que se a gente não recuperar também para dentro do nosso próprio trabalho essa ruptura, a gente corre o risco de jogar isso tudo fora e ter que esperar um novo momento onde uma nova imediatidade pareça possível, e daí para começar de novo um novo movimento, que é o que o Brasil sempre faz, né? Joga tudo fora e começa do zero. E então se essa coisa alemã nesse transe de reposição, né? Porque a imagem que você acaba trazendo para o título, né? Do teatro em trânsito. Então, quer dizer, é uma tentativa de se inspirar nessa capacidade muito alemã, né, da recuperação e do trabalho sobre aquilo que pode se perder, né? Mas que é uma coisa que existe no Brasil, que é o próprio Machado de Assis, segundo Schwartz, também é um exemplo desse tipo de trabalho, de recuperação de uma cisão que impossibilita, né, movimentos que pareciam antes possíveis e tal. Então, quer dizer, daí voltando, a Jataí era, para mim, um dos exemplos dessa imediatidade. E daí, para mim, me chamava muito a atenção na obra dela, eu tentei um pouco analisar como ela realiza isso, uma tendência a um trânsito muito fluido entre territórios muito distantes, né? Então, que pode ser visto, se você olhar de uma maneira mais crítica, como um escamoteamento, mas também pode ser visto como uma capacidade, né? Então, um trânsito entre países, a gente vê a Cristiane Jataí como essa figura, inclusive, mas o trânsito entre Chekhov e a vida cotidiana né, da Zona Sul carioca, né, o trânsito entre a cena entre os atores e o público, o trânsito entre cinema e teatro, né? Então a peça ela é feita, na verdade, de uma espécie de esfumaçamento das fronteiras todas, onde tudo parece ser possível pular de um lado para o outro sem nenhuma transição, né? Então é ao mesmo tempo filme e teatro, ao mesmo tempo personagem e ator, ao mesmo tempo Chekhov, Zona Sul carioca, ao mesmo tempo 1800, 2015, enfim, tudo parece muito possível. E daí eu fui tentando ver onde essa possibilidade se apoiava, e daí fui percebendo que havia, na verdade, uma estrutura muito bem feita por trás, que se fundava, né, na verdade, em técnicas meio de cinema, né, que é uma coisa muito difundida no mundo do cinema, essa coisa dos 3 atos e tudo. Então, foi essa tentativa de entender que, de certa forma, esse trânsito muito fácil ali entre as fronteiras estava apoiado numa estrutura muito bem fundamentada consolidada na forma, né, na forma dos 3 atos, que é a forma difundida do cinema hollywoodiano, e que então ela está muito introjetada na nossa
sensibilidade, e é isso que dá para o público, por exemplo, a sensação de tranquilidade para você sentir que você pode estar ali com aqueles atores, porque na medida em que o ritmo da obra é mais ou menos respeitado dentro daquilo que a gente já tende a esperar dela, a gente fica mais tranquilo, a gente sente que tem alguém dando a mão para a gente e levando a gente por meio daquele aparente caos, né? Então aquele caos ele não dói muito, é um Sim. caos que não gera angústia demais. Ele é possível, ele é tranquilo. Ou Por seja, é outro, uma imediatidade, tem a ver com o sentimento daquele momento, né, de que existe uma espécie de fragmentação, existe uma multiplicidade, ou seja, os atores estão ali aparentemente como atores, mas ao mesmo tempo tem o Chekhov envolvido, ao mesmo tempo está sendo feito um filme que está sendo passado na sala ao lado, é uma obra que tem duas plateias, né? E se ela fosse para Moscou, a plateia se dividia em duas, então uma das plateias via os atores na sua frente, e na verdade era o backstage de um filme que estava sendo ao mesmo tempo feito ali, e uma outra metade da plateia assistia ao filme, que era editado em tempo real pela Jataí. Tudo isso era apoiado numa estrutura muito bem feita, que se não tivesse, ia ser um caos total, como era o caso do Schlingensief, quer dizer, ou seja, é aí uma espécie de caos controlado, né? Então essa sensação de multiplicidade e tudo está apoiada sobre algo de muito reconhecível. Tem a ver com o que eu acho que essa obra tem, né, no sentido de ser de carregar essa imediatidade em relação a esse momento, né? Assim como você pensa, o Mayakovsky, na sua própria forma, está estruturando os poemas de acordo com as forças destrutivas, revolucionárias, ou seja, é o novo ali, o novo mesmo, o novo na base, né? Surgindo na sua frente. Então, o aspecto vanguardístico dele ser conectado com o aspecto político completamente faz sentido, né? Assim como no caso da Jataí, quer dizer, você ter uma transformação que parece possível, mas que se apoia em algo de muito fixo e muito estável e muito reconhecido, ou seja, uma transformação que ao mesmo tempo é conservadora, né? Tipo, isso carrega muito da do nossa momento, imediatidade, sim, entende? sim, Da sim, nossa sim. imediatidade possível ali de 2000 e poucos. É quase como se, eu acho que essa é a força do trabalho, talvez isso fosse, né, o trabalho do teatro, para falar igual ao trabalho do Brecht, para a gente conseguir se herdar nós mesmos, né, que é você conseguir na elaboração ter algo muito espelhado do que é o real, né, e aí estaria o nexo político da cena. E talvez isso nos colocasse no contemporâneo, no sentido de estar no nosso próprio tempo, né? Não no sentido de estar na Europa, mas de estar no nosso próprio tempo. Exato. Ao mesmo tempo, quando você já passa para analisar a Yato faz um processo distinto, porque ela exatamente brinca com um risco absoluto. Sim. Inclusive, acaba repercutindo esse risco na crítica, né? Tipo, não é um espetáculo todo bom, não. Tem umas partes lá que podia tirar. Exato. Assim, a gente podia tirar umas partes das nossas histórias também, né? É aparentemente semelhante, né? Assim, a Jataí e a Yato estão, de alguma maneira, trabalhando ambos com esse lugar do ator que não é ator e ao mesmo tempo e tal. Claro que a Yato, no caso do ficção, está colocando essa questão como centro da cena, e na Jataí não era, no caso do Elas Fosse para Moscou, isso não era o assunto central, vamos dizer, mas estava lá o tempo inteiro, quer dizer, o cotidiano, a vida real, e o que é real, o que é ficção e tal. E um pouco a minha ideia é que são obras quase que espelhadas, né? Como se a Jataí tivesse abduzindo aí o real, o cotidiano, a realidade, para dentro de uma estrutura ficcional, sem que isso fosse explícito, e o ficção está, de certa forma, assimilando a estrutura ficcional para dentro do real, né? É quase a mesma, fazem a mesma coisa, mas uma de cada lado, né? Então, Certo. a Yato também se utiliza, às vezes, de estruturas ficcionais e de maneira explícita, mas para dentro
histórias não ficcionais, de histórias supostamente reais, né, dos atores ali e tal. E daí tem um caráter que eu acho interessante, que é esse aspecto que flerta com um lugar do psicodrama, né, assim, de maneira também consciente, e que é interessante, porque é como se você tivesse uma hipótese de que a estrutura ficcional pudesse, de fato, servir para alterar o mundo. E nisso é tipo tem muito a ver com se você olhar com um pouco de distância, assim, tem um pouco a ver com com o que o Brecht faz e com o que o Boal faz, sei lá eu, né, na sua já adaptação do Brecht, quer dizer, essa utilização do espaço ficcional como modelo de ação, né, como um modelo ficcional que poderia estar instaurado, tá utilizado no mundo como algo que pode servir para a alteração desse mundo. No caso do Brecht, é óbvio que isso se dá num território político, no sentido, sim. Né, no sentido corrente até da palavra, no sentido de que, assim, territórios coletivos, territórios de discussão de assuntos que pertencem à coletividade, que interessam a classes, a classes de indivíduos, né? Então, não a um indivíduo só, nesse sentido, político nesse sentido, né? Aí é óbvio que, né, Foucault, tudo isso aconteceu, então é óbvio que também já no Léo Moraes estamos pensando que o político pode ser também aspectos estritamente individuais, né? Então, nesse sentido, também se poderia pensar como obras políticas, mas que tendem a pensar essas transformações em territórios mais individuais, né? Então, são quase sempre histórias pessoais que estão ali, e daí eu dou o exemplo muito do Tiago Amaral, que é quase explicitamente, de maneira muito bem feita e tal, a obra se coloca também como um dispositivo de transformação real da vida do ator e da relação do ator com seu pai. E daí é óbvio que você, vendo isso, você supõe isso também pode servir para a transformação de outras vidas com seus respectivos pais que estão ali na plateia e tudo, ou dos que não têm esse problema também, mas tem outros e tal, né? Então, nesse sentido que tem um aspecto aí de peça didática, aí né, de modelos de ação e que utiliza, no caso, o modelo também, como no caso da Jataí, no caso do Tiago Amaral, usa os três atos, usa a estrutura ficcional dos três atos do cinema como se isso pudesse ser uma possibilidade, uma alteração real, como se você fizesse uma trajetória, uma mini trajetória do herói ali dentro, na cena, e esse herói pudesse, de fato, se transformar também na vida real. Acho que essa é um pouco a brincadeira do Léo, e que é também política, mas é uma política dentro, de novo, na imediatidade do nosso tempo, que né, a gente estava vivendo aí eu acho o lulismo, isso está de fundo na tese o tempo inteiro, mas eu não fico muito em cima disso, mas assim, se você pensar, o lulismo pode ser pensado como um grande movimento que alterou a realidade dentro desses termos neoliberais, né? Então, que é uma alteração que é parte do indivíduo, quer dizer, muito mais focada em alterações individuais do que em questões que poderiam ser vistas como coletivas de saída, né? Então, tipo, eu acho que faz muito sentido essa obra com esse momento, sabe? Quer dizer, é como se fosse possível a alteração da realidade. A obra traz essa esperança nela, assim como a Jataí, de alguma forma, também traz essa esperança de fundo. É possível transitar entre territórios, no caso da Jataí. Tem essa esperança de fundo. No caso do Léo, tem esperança de que é possível alterar o mundo. É possível um pai que era homofóbico deixar de sê-lo a partir de uma alteração feita em cena, em tempo real. Né? Então tem uma esperança imensa ali. Só que é uma esperança que se dá nesse território do lulismo, que é um território onde o indivíduo, né, onde uma outra estrutura que não é aquela revolucionária lá do Brecht. Então tem um pouco essa ideia por trás na análise dessas duas obras, sabe? Eu vou fazer Fala. um twist carpado para frente, tá? Porque a gente Temos que chegar andar, num ponto.
eu queria que você falasse daí, ó, eu acho que é o ponto, obviamente, do seu lado polêmico, mas muito útil, que foi analisar daí como é que se demonstra a queda, né, assim, ó, o despencamento a partir da figura do Roberto Alvim e do Clube Noir. Sim. Você consegue falar isso de uma forma concisa, assim? Vou falar. Vou tentar ser mais conciso. Aqui é muito... Não, Como é não é, muito não é para tempo você ser mais de... conciso. Não, E sim, eu, sim, por sim. isso que eu falei que isso é uma cervejada aqui que a gente está tomando, porque a gente poderia ficar conversando muito, até porque nos interessa na imediatitude, na imediatidade, esse assunto, né? Interessa para Claro. hoje à noite na sala de ensaio. Então, Não, é isso. Daí tem várias outras obras, mas é isso. Acho que a gente pode ter essas duas como exemplo dessa imediatidade do que estava, né? Depois eu dou outros exemplos de outras obras que trazem outros aspectos, mas desse mesmo movimento onde era uma grande onda que a gente de alguma forma estava indo junto com ela, e daí mesmo eu que estava me colocando crítico a ela também estava dentro dela. Então, nesse sentido dessa imediatidade, por mais que eu tivesse ali falando isso daqui é tudo uma pataquada neoliberal, sei lá, eu ainda estava dentro disso tentando falar com essas mesmas pessoas e tentando mover esse mesmo mundo. O que eu acho que vai acontecer, e eu vou chegar na virada logo antes, seria o Projeto Brasil da Companhia Brasileira, que seria quase que o resumo de quando deu ruim, já não ia mais dar ali, ou seja, um passo seguinte não dava. Parece que assim, o limite que a gente chegou foi a possibilidade que o Léo Moreira entreviu, aí depois já era, não tinha mais como fazer mais nada, né? E daí eu vou daí passar para o Alvim, que seria um exemplo máximo de uma outra dinâmica que foi o que eu acho veio tomar o lugar dessa espécie de grande onda ideológica, que daí a minha ideia, bem em linhas gerais, é assim, por um momento era como se a gente não estivesse fora de lugar, porque a onda ideológica era tão forte e tão grande, e nas nossas vidas, dentro do nosso universo, isso que é importante frisar, porque ela não era unitária, já desde muito tempo atrás. sim. Mas para nós ela era. E para nós ela era tão maravilhosamente possível, e de fato era, ou seja, o lulismo ele criou uma situação onde não era uma ideologia propriamente de segundo grau você acreditar que coisas eram possíveis, era uma ideologia de primeiro grau. Ou seja, era um falseamento, ela precisava ser criticada, mas ela não era uma ideia completamente bizarra, né? Ou pelo menos aparentemente para todos nós, ou para muitos de nós, ela não era. Por muito tempo, a sensação que eu tenho é assim, a onda era tão forte e essa ideologia tinha um alcance tão grande que a gente estava tomando, né, essa ideia fora do lugar englobava, inclusive, as nossas vidas, saca? Então, era uma ideia fora do lugar com existência concreta. Então, ela não era só uma ideia mais, ela era um mundo fora do lugar. Por muito tempo ficou existindo aquilo, né? Um transatlântico fora do lugar. Ele continuava fora do lugar, mas ele tinha raiz, né? Em coisas reais, em parte. Então, ou seja, a gente estava dentro desse negócio que era grande demais para também ser simplesmente comparável à ideologia liberal no Brasil escravista, né? Eu acho que não ele tinha um pouco mais de existência real. E daí o que aconteceu, então, quer dizer, era como se tivesse uma ideologia meio única no país nesse momento, né? Então, nesse sentido, era mais comparável a uma situação normal, né? Então, estamos falando dos anos aí fortes do lulismo. Eu lembro de quando estreou Lula, o Filho do Brasil, né? E óbvio que eu era crítico àquilo, mas aquilo tinha uma presença e um pé na realidade muito concreto. Aí, depois o que eu acho que tomou o lugar disso, um pouco essa ideia que o Alvim parece ser um símbolo, foi uma espécie de estrutura dupla, né? Onde passou a existirem não só uma ideologia, como era o caso, né, do lulismo, dessa crença do grande Brasil, do futuro que chegou, né? Vamos falar em linhas gerais, o futuro chegou,
finalmente aquele Brasil que todos nós esperávamos passou a ser possível. O Gil é ministro da Cultura, ou seja, é o tropicalismo realizado de fato, de uma maneira positiva e real e tal, com suas contradições, mas maravilhosamente se desdobrando sobre si mesmo. O que substituiu isso, daí é que a minha ideia central o que substituiu isso não foi uma outra ideologia, ou seja, os canalhas matadores de crianças e tudo, bolsonaristas, não tomaram o lugar do lulismo com a sua ideologia. O que substituiu foi uma estrutura de dois territórios que coexistem e que se desdobram o tempo inteiro. E daí tem essa ideia que para mim é um conceito antropológico, principalmente, né, no sentido de que é uma ideia, como os antropólogos falam, esqueci a palavra agora, nativa. É um conceito nativo, né, que é o conceito de cismogênese. Um conceito nativo é tipo, um antropólogo vai lá estudar uma nação indígena X e ele descobre que essas pessoas têm uma certa ideia, uma cosmogonia X, onde tem uma certa palavra que serve para descrever o que é a vida depois da morte. Sei lá, estou chutando aqui. Esse conceito é um conceito nativo, quer dizer, é um conceito que tem uma função dentro daquela estrutura que o cara está estudando. Cismogênese, que é esse conceito que daí eu vou trazer, é um conceito nativo também, quer dizer, é um conceito utilizado dentro das pessoas que estruturam os manuais militares, né? Nos Estados Unidos, e que eles são depois traduzidos para o Brasil de maneira totalmente imediata. Então, para mim, tem esse interesse, né? Esse conceito é de um antropólogo inglês, mas depois americano, que, enfim, fundou a CIA. O cara estava em todos os lugares que geraram, né, mais ou menos esse tipo de estrutura que a gente conhece hoje em dia e tal. Sim. De dominação, né? Então, para mim, esse conceito é produtivo nesse sentido. O cismogênese é basicamente a ideia de geração de diferença. Então, quer dizer, poderia ser polarização? Poderia, mas é só simplesmente uma polarização que é descrita de maneira ativa. Então, é uma polarização que tende sempre a aumentar. É um sistema... Ela é operativa. Ela é operativa, ela não é parada. Porque a ideia de polarização, ela parece... estão polarizados. Como se isso fosse uma espécie de fenômeno natural que a gente precisa fazer alguma coisa com ele. E a ideia de cismogênese ela é como uma maquininha mesmo, e ela é utilizada, inclusive, em máquinas, que é uma maquininha de geração de diferença. Então, que esse antropólogo, Gregory Bateson, vai inventar esse conceito para teorizar sobre relações humanas, que ele identifica essa tendência da geração que tende a um infinito de diferenças por uma dinâmica que vai operando para dentro de cada um dos campos de maneira independente. Então, essa que é o interesse do conceito. Ou seja, o campo, a partir do momento em que há uma cisão e eu me diferencio do outro, eu passo a operar sozinho, eu não preciso mais do outro para gerar a minha diferença. Você nunca mais vai ter um momento de contradição produtiva entre os dois campos. Você vai trabalhar sempre numa contradição isolada, é isso? Exatamente. Você vai sempre ficar retroalimentando a sua própria diferença em relação ao outro. Então, a partir do momento que, no caso, ele estuda um povoado, sei lá, em Nova Guiné, e que ele identifica essa diferença muito acentuada entre homens e mulheres. E daí ele vai ficar observando como essas dinâmicas de diferenciação têm uma tendência a aumentarem cada vez mais. E daí como elas não aumentam, como elas não explodem? Porque daí tem um sistema nesse povoado onde tem uma espécie de carnaval, como se fosse, que chama Maven, que são esses ritos que eles fazem, onde eles trocam. Então os homens se vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homens, e nesses ritos é como se houvesse um expurgo de toda aquela inveja, porque a geração de diferença vai gerar inveja, vai gerar um monte de coisas que tendem a aumentar cada vez mais até a dissolução, né? Para que essa dissolução não ocorra, tem essas válvulas de escape, vamos dizer assim. Então, por meio dessas válvulas de escape, ele vai entendendo esse sistema como um todo
de geração de diferença. Tem a ver, na verdade, com a paranoia, de certa forma, né? A paranoia opera dentro, de certa forma, poderia ser aproximada da ideia de cismogênese. É óbvio que é um conceito psicanalítico, a cismogênese é mais do âmbito cognitivo, da ciência, né? Mas daria para você aproximar essas duas ideias, porque, basicamente, cada um dos lados envolvidos acaba tendo uma operação paranoica, quer dizer, basta um sinal vindo do seu opositor para você já faz toda a sua parte e opera a diferença sem ter que encontrar e verificar se essa diferença é real mais. E isso vai num crescente, ad infinitum, né? E daí essa dinâmica é um pouco e isso é utilizado nos manuais militares e tudo como instrumento, né? Isso que esse Gregory Bateson e outros teóricos americanos fazem muito, né? Esses antropólogos, tipo, eles inventam um conceito e daí usam isso como forma de dominação, literalmente mesmo, assim, é teorizado, posto em palavras, melhores maneiras de se controlar uma população e tal. Então, E seria algo que, utilizado nessas induções da guerra híbrida na atualidade, é isso? são concretamente utilizados, daí tem essa tese do Piero Lerner de que há uma guerra híbrida em curso no Brasil, né? Independente de concordar ou não com essa hipótese, a dinâmica da cismogênese nessa geração constante de diferenças por meio dessa dinâmica que se opera por meio do feedback, que é um conceito que está dentro da ideia de cismogênese. O feedback é a ideia de retroalimentação, que é isso que eu estava dizendo, da paranoia, né? Ou seja, a partir do momento que a diferença se impõe, cada um dos lados age em feedback, ou seja, ele retroalimenta a própria diferença que ele imagina do outro. Então, a partir do momento que, vamos dizer, para a gente entender, para a gente pensar sobre o outro lado, que é sempre mais fácil, afinal estamos dentro dessa dinâmica. A gente também está um pouco paranoico. Exato, somos totalmente paranoicos. Quando a gente pensa num bolsonarista, a partir do momento que o cara acha que a gente é comunista, tudo pode entrar nessa dinâmica. Então, qualquer coisa. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Você está vestindo uma roupa vermelha, você é comunista, você está querendo acabar com X, enfim. Então, isso é o que está todos os dias no noticiário, a gente vê todos os dias. Só que o que eu acho que acontece é que a gente também faz a mesma dinâmica do nosso lado, né? Quase que inevitavelmente produzindo a nossa própria diferença em relação a eles. Só que é uma dinâmica peculiar, onde não se trata de ser igual, porque a gente sempre erra nisso. A gente fala, não é, porque eles são loucos e a gente não. Sim, mas a dinâmica é justamente essa. Quanto mais loucos eles ficam, menos loucos nós ficamos. Então, ou seja, quanto mais eles são disruptivos por exemplo, ameaçam acabar com o sistema, mais a gente defende o sistema. Então, de repente, a gente está defendendo o Alexandre de Moraes. Estamos mesmo defendendo o Alexandre de Moraes. Que é o que a gente sabe, se a gente volta aí 2, 3 anos atrás, a gente fala, mano, quem que a gente está defendendo? Quer dizer, essa dinâmica, ela opera em um sistema de encaixe, como se fosse, complementar, e não similar. Não é que eles ficam mais doidos, a gente fica mais doido também. Não. E daí o Bateson descreve isso, que existem duas maneiras da cismogênese se dar. Uma que é simétrica, que é você vai mais, eu vou mais também, e outra que é complementar, e o nosso caso é complementar. Então, quanto mais eles ficam disruptivos e mais revolucionários, de certa maneira, mais a gente coloca o terno, ajeita a gravata. É aquela sensação na cena que o que parecia, dentro de um conceito muito tosco, né, de um evolucionismo da cena, no momento em que eu for mais radical, se eu arrancar a roupa e der de mamar para um burrico em cena, eu vou estar sendo muito revolucionária, aí a gente se coloca como artista, não. Talvez fosse melhor a gente regredir para um drama bem feito, ou sei lá para onde, porque só isso consegue se diferenciar do outro, é isso? Exatamente. Eu vejo isso acontecendo muito.
e a gente, na verdade, lidando com esse problema, que é como se eu me sinto empurrado para esse lugar. De repente, eu fui Sim, obrigado a meter um terninho e falar de maneira extremamente cuidadosa sobre todas as coisas, porque, afinal, os loucos viraram eles. Na verdade, isso acaba sendo uma dinâmica de igualdades, porque daí, como a diferença está fora, você é obrigado o tempo inteiro a ser igual a si mesmo. sim, Esse sim, sim, feedback ele é circular, essa sim. retroalimentação. Ela só diz sempre o mesmo, porque o outro Uhum, lado diz o outro. E não tem sim, nada entre os dois. É uma dinâmica absolutamente burra. E daí eu de repente percebi que eu estava dentro disso, eu não conseguia mais dizer nada que não fosse aquele consenso, aquele pedaço do consenso que me dizia respeito. sim, 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 Qualquer coisa que eu dissesse fora, e eu não conseguia concretamente, qualquer coisa que eu dissesse fora, me fazia pular para o outro lado. Eu sim, virava um potencial bolsonarista. Então, tipo, essa dinâmica te impede, basicamente, de pensar. E a gente opera isso de diversas maneiras. Daí eu fui analisando que isso eu acho que já estava operando, inclusive, na recepção do Abnegação 2. Aquele silêncio total tinha a ver com isso. sim. É impossível você dizer alguma coisa que faça movimentar isso daqui demais, porque daí você pula para o outro lado. E era isso Sim, que era, sim, às vezes as e o pessoas risco me era diziam. grande, né? É, tipo, você pula para o outro lado. E daí o problema é, dentro dessa dinâmica, ao dizer essa mesma coisa, a gente sente que a gente está se fortalecendo. Ou seja, ao dizer somos contra o blá blá blá, somos a favor Uhum, né, uhum, do Estado Democrático de Direito, somos contra a tortura. Ao dizer esse monte de obviedades, de evidências, de coisas que todo mundo de nós sabe, a gente sim, que é acha que a gente aquele. está se fortalecendo, mas na verdade a gente Exatamente. não está se fortalecendo, a gente só está fortalecendo a dinâmica, porque a dinâmica vive disso. Quanto mais a gente faz isso, mais eles fazem. E essa dinâmica ela é uma máquina. Não, Ela não gera nada além dela mesma, entende? tem aquele seu texto maravilhoso que eu acho que era do filme, né, que você fez, que é que é a tortura é uma coisa muito ruim, né? Exato, Nossa, que está dentro, é até eu ruim pra botei caramba. como. Tipo, Exato, era você fica numa uma coisa tautologia dizendo totalmente a tortura é óbvio, né? ruim, Assim, exato, somos contra o eu tô desmatamento achando que a da tortura é Amazônia. bem ruim, né? É É, ruim. Nossa, que coisa ruim, né? tortura é horrível, a gente sabe disso, a gente é contra a tortura, a gente é contra torturar crianças, estuprar meninas pequenas, sou contra isso. E eu vou dizer isso de novo, fica dizendo isso É, eternamente, quer dizer, é. achando que com isso a gente está reafirmando a nossa posição e fazendo frente heroicamente ao outro lado, Sim, né? E sim, sim. achando que quando a gente critica muito fortemente uma peça, por exemplo, que que corre o risco de pisar um pedacinho do pé na outra canoa, a gente acha que está fazendo um grande serviço Sim, nesse sim, sim. momento, a gente precisa defender os pontos, e, na verdade, a gente só está se tornando mais e mais previsíveis, a gente está se tornando, né, mais e mais parados, a gente está ficando sem se mover. Isso Sim, é tipo, uma coisa que vai tolhendo a nossa capacidade de pensar crítica. sim, E daí a gente sim, só vai sim, repetindo sempre a mesma coisa, a gente é muito previsível. A gente sempre vai dizer a sim, mesma coisa. Então basta o Bolsonaro dizer qualquer coisa que ele diz aí, cada dia é uma nova, para a gente dizer, fazer a nossa parte. Então ele sim. vai dizer, sei lá o que foi a última que ele falou, qualquer uma aí que ele diga, Eu não tenho aí a nada a gente ver com o vai ficar. assassinato da Marielle. Ele Eu falou não tenho isso. nada a ver com a. Daí a gente vai ficar reproduzindo do nosso Olha, lado. ele Ah, está tá vendo dizendo. como ele tem. Ele tem a Somos ver com o contra o assassinato. assassinato da Marielle. Somos a favor da Marielle sobreviver e não ser morta como metralhadora. Tipo, mano, quem precisa dizer isso? Entende? Ou seja, tudo bem, você está falando de um deputado, faz aí seu papel, mas nós teríamos supostamente que, tipo, pensar e mover as nossas cabeças, tentar se mover. Então, essa reprodução, acho que é muito cruel isso daí, e a gente fica preso dentro desse discurso único, que eu vejo isso com muita força naquele período, e agora muito também, quer dizer, quantas peças você não vai ver onde a peça do começo ao fim só está reafirmando aquilo que todos nós já estamos cansados de saber, e a gente, daí todo mundo que está ali já concorda, e estamos ali sentindo que a gente está fazendo nosso papel, né? Só que a gente está fazendo nosso papel na manutenção
dessa nova espécie de ideologia que passou a estruturar a nossa vida mental, né? Então é isso que é o ponto, né, base da ideia para analisar Sim. o Alvin, que é, por que eu acho que o Alvin é uma prova viva disso? Porque isso é um sistema que gera paranoia e gera uma espécie de esquizofrenia, é uma sociedade esquizofrênica, né, onde tem uma cisão total entre dois lados que tendem a se reproduzir infinitamente, e como eles não podem se comunicar, não existe contradição produtiva. Existe só reafirmação do mesmo dos dois lados, ou seja, dois mundos diferentes coexistindo, né? O Alvin, o que ele fez? Ele participou dos dois mundos. E daí, por isso é muito esquemático. Daí eu vou analisar o Leite Derramado, que foi o momento onde ele, de caso pensado ou não, fez um movimento evidente de ir na direção de um dos lados da trincheira e dizer, estou aqui com vocês. Né? Então ele fez todo um movimento no Facebook prévio, que não deixa de ser um espaço aí público e paralelo às obras dele, onde ele foi espetacular também. Espetacular e que dialoga com o trabalho do Alvin de maneira muito evidente. Ele foi fazendo uma transição, né, onde ele de repente se disse comunista e tal. Então ele virou de esquerda. E daí ele resolveu fazer essa peça onde, tipo, era a música do Vladimir Safatli, né, baseada no Leite Derramado do Chico Buarque. Quer dizer, tinha vários sinais dizendo, virei de esquerda, sou de esquerda, é uma obra de esquerda, quer dizer, uma espécie de obra direcionada mesmo para essa dinâmica de diferenciação que, ao que parece, ele já tinha identificado e estava jogando com ela de maneira cínica. E o mais impressionante não é ele jogar de maneira cínica, mas é todo mundo cair. Todo mundo, Mas todo mundo, com exceções, como sempre tem, exceções. mas caímos na jogada cara de pau do Alvin, e estava assim, na estreia do Leite Derramado, estava todo mundo dizendo que era a peça do ano, junto, que foi na mesma época do Aquarius, que foi na mesma época do Que Horas Ela Volta. Que Horas que Ela Volta. Que, ao que me parece, também são filmes basicamente de reprodução de feedback de um dos lados da cismogênese, dizendo fora Temer, eles estão querendo enfiar um monte de cupins dentro do nosso predinho maravilhoso, né? Quer dizer, cindiu completamente o mundo dos progressistas maravilhosos lulistas, que inclui, por acaso, bilionários, né? Todas as pessoas que estavam naquele momento fazendo parte do lulismo, e daí o mundo dos outros bilionários malvados, ou daqueles que mudaram e tiraram né, e revelaram os grandes vilões que na verdade eles eram, e estão separados, são dois mundos separados, que tem os cupins que eles trazem de fora e tacam no predinho maravilhoso, né, progressista. Então, quer dizer, é um mundo cismogênico, esse mundo bosta. Na verdade, uma análise que é uma análise simplista, mas ela funciona, ela é concreta, ela tem operacionalidade, né? Então, o Alvin, no teatro, foi o cara que parece que jogou nos dois campos didaticamente, né? Então, a gente estava, de repente, ele deu todos os sinais de que ia fazer essa transição aí, e daí veio e se tornou de esquerda, e todo mundo falou, nossa, que maravilhoso, a peça do ano, o Alvin, blá, 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 né? Não teve uma crítica que eu tenha encontrado fazendo essa ressalva, ou minimamente questionando esse lugar. Então, ou seja, todo mundo entra junto, e isso é assustador, como essa dinâmica da reafirmação do mesmo, ela funciona muito, ela é muito forte. Mais do que complexa, ela é forte. Então, para você fugir dela, é um esforço que você tem que fazer, imenso, assim. São vetores, é um vento muito forte que vem na tua direção e que vai na outra, né? Então, é isso. Daí eu fico brincando um pouco com essa imagem, como se fosse brincando lá com o Flávio de Carvalho, né? Quando ele faz aquele trajeto na direção contrária da procissão. Quer dizer, como seria fazer isso hoje? Porque não tem uma procissão só, são duas ao mesmo tempo, né, e que estão indo em direções inversas. Então é como se você tivesse que provocar
para dois lados ao mesmo tempo, tipo um sininho, sei lá. Sei lá, um sininho, porque se você pusesse no contrário à procissão, você já está em paralelo à outra, né? Sim, tá, exatamente. Se você vai no contrário da procissão, você vira a outra, que já é uma procissão. Sim. Imensa, igualmente imensa. Igualmente e consensual. Então, se você está do lado, que é o que eu tento analisar no Marcha Ré do Vertigem, que é uma releitura do Flávio de Carvalho, mas ela me parece que tem esse problema, porque ela tem esse caráter, ao ir contra a procissão, ela já é uma procissão em si mesma, que já é tão grande quanto. Então ela só está repisando o consenso, ela não está provocando. E o principal do Flávio de Carvalho é um experimento. Isso é central na narrativa dele. Ele vai na direção e ele fica falando dos rostos das pessoas, de como eles olhavam, do que eles faziam. Quer dizer, é um experimento. Tem algo aí de curiosidade por esse outro. A gente perdeu a curiosidade pelo outro. A gente só fica dizendo a gente mesmo que a gente já acha, e a gente já acha que já sabe o que é do outro. Então, o que daí eu fico um pouco querendo imaginar é uma tentativa de uma postura provocativa, onde você tivesse que provocar nas duas direções ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, você tem que encontrar a falsidade dentro da nossa verdade, que é uma verdade única e que não se vê como falsa de maneira alguma. A gente não tem falsidade, a gente é perfeito. E a gente tem que encontrar a verdade na falsidade do lado de lá, que evidentemente é falsa, ela se põe como falsa, mas tem uma verdade lá também. É só a partir desses dois vetores ao mesmo tempo que a gente vai conseguir entrar em contato com alguma coisa para fora dessa prisão ideológica maluca onde a gente está enfiado. E daí o Alvinha era isso, era mais um exemplo, o Leite Derramado, principalmente, como um exemplo cínico, esfregado na nossa cara, de como a gente ficou incapaz de ler aquela obra. E daí eu vou tentando mostrar como ela é unitária, como ela é simétrica do começo ao fim. Ela é uma reprodução de uma ideia, né, muito óbvia, né, e chama muito a atenção como ela, né, como o Alvin, que antes tinha até um lugar interessante de uma espécie de esvaziamento das suas obras na direção de uma espécie de antiteatralidade, se torna uma teatralidade total, assim, quer dizer, no mau sentido da palavra, uma reprodução de uma ideia, aquilo lá, né? E a gente comprou, todo mundo, assim. E daí, logo depois, ele mudou de lado, quase que de maneira, quase como um bufão, né? Assim, jogando na nossa cara a nossa própria estupidez, né? A gente tem que seguir, já tem 2 podcasts aqui, praticamente. Né? Eu quero agradecer poxa, a gente não bebeu a cerveja, a gente agora vai ter que beber a cerveja em silêncio, em algum momento. Mas eu não posso evitar, como uma brechtiana que sou, completamente extemporânea, vamos dizer, impertinente, né, fora da pertinência do tempo, que eu ficaria com a palavra experimento que você pôs no Flávio de Carvalho. E aí o Brecht, que tem a imediatidade, do momento de imediatidade, era o Brecht do experimento, do Versuch. Isso, então, exato. Só trazer isso aqui. Muito bom. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.